tanto o liberalismo clássico quanto o socialismo são doutrinas universalistas. Elas são herdeiras do iluminismo. E sim, gente, o socialismo é uma concepção política herdeira do iluminismo. É uma concepção crítica, mas é herdeira do iluminismo. Liberalismo e socialismo são duas vertentes que possuem pressupostos universalistas em relação, por exemplo, à visão do ser humano. O liberalismo ele parte da ideia de que todos são iguais por natureza e que precisam de igualdade perante a lei, uma igualdade formal. O socialismo ele também parte dessa ideia de que são todos iguais por natureza, só que o socialismo ele vai criticar o liberalismo, porque ele vai falar assim, olha, essa igualdade formal dada pelo liberalismo é insuficiente, porque a emancipação humana, e aqui a gente tem que guardar esse termo que ele é profundamente universalista, a emancipação humana é o objetivo do socialista revolucionário e ela só pode vir com o fim do capitalismo, que impede a realização plena do ser humano, a realização da humanidade na sua plenitude. Isso é um objetivo universalista. Agora, onde que entra o identitarismo nisso? E aqui entra essa distinção entre universalismo e identitarismo como um ponto central. O identitarismo ele rejeita a igualdade entre os seres humanos. Nas suas mais variadas roupagens, uma concepção identitária ela rejeita o universalismo expresso por variadas vertentes e defesa da igualdade. Então, alguns acusam esse universalismo como uma retórica liberal, outros acusam como uma retórica colonizadora, outros rejeitam como uma ficção, uma abstração inexistente, ilusória e tudo mais. E aí, contra esse universalismo, a gente tem a emergência da identidade. E aí, partindo desse pressuposto, dá para fazer uma definição sobre o que é identitarismo. Então, o que é o identitarismo? É uma forma de ver o mundo e de agir politicamente que parte da identidade e que termina na identidade. E aí, como assim? Você não pensa mais em termos universalistas ou em objetivos universalistas para a sua ação política. Você pensa apenas em termos da identidade ou de uma etnicidade e tudo mais. A identidade, ela é a finalidade política para o identitarismo. E aqui entra também um outro ponto. Eu não acho que o identitarismo é uma ideologia política coesa. Eu acho que talvez a gente nem pode considerar estritamente uma ideologia política, mas uma forma de ver o mundo e de pensar a política a partir dessa visão de mundo. E essa visão de mundo tem tudo a ver com compreensão de ser humano e uma compreensão de sociedade que decorre dessa visão. Agora, as identidades dos grupos humanos elas são construídas por uma série de fatores, por determinadas estruturas, uma identidade universal é abandonada e a sociedade é um agrupamento dessas identidades, onde a política é a arena onde esses conflitos ocorrem. E aí essa é uma tentativa de definição mínima sobre o identitarismo. E aí tem um outro ponto em relação ao identitarismo que eu queria comentar rapidamente. O identitarismo ele nasceu na direita, ele nasceu na extrema direita. O auto-intitulado identitarismo, o movimento identitário, é um movimento da extrema direita na Europa. Pouca gente sabe disso, mas a extrema direita europeia ela se reivindica identitária. A ideologia desses movimentos ela surge ali a partir da década de 60, né, como foi conhecido a partir da nova direita, que busca resgatar um tradicionalismo, um nacionalismo europeu frente a um mundo cada vez mais descolonizado e cada vez mais multicultural. E aí, nesse sentido, emerge esse discurso de defesa da identidade europeia. Essa concepção dos movimentos identitários europeus, ela envolve muito do que eu apresentei antes sobre os pressupostos do identitarismo. Esses movimentos rejeitam o universalismo. Em alguns casos extremos, rejeitam até o cristianismo, que também é universalista. Elas apelam para uma identidade comum europeia, compartilhada aí entre as várias nações, uma supervalorização da cultura, da filosofia, do ser humano europeu, né? E aí aqui também cabe um parêntese interessante. Aqueles movimentos ali do século XX, lá do início, lá, que a gente sabe bem, da Itália, da Alemanha, eles eram profundamente identitários. Sabe por quê? Os italianos eles partiam de pressupostos que rejeitavam fortemente a igualdade entre os seres humanos e que naturalizava a guerra como elemento central da sociedade. E ainda no caso da Itália, tinha uma filosofia que subordinava a vontade individual, que seria uma abstração liberal, a uma vontade unificada em torno do líder. E aí esse líder seria o grande representante dessa vontade unificada cultural comum. No caso alemão, a gente tem um identitarismo mais forte ainda, porque ele trazia para o centro da política uma doutrina de superioridade natural, de superioridade biológica de um grupo sobre o outro. E aí, você já tem os elementos para afirmar essa superioridade e a gente já sabe quais atrocidades foram feitas para reafirmar essa superioridade, esse supremacismo. E aí, é importante destacar uma coisa também que é a seguinte, todo supremacismo é identitário. E aí a gente percebe uma das principais características do identitarismo que eu estou falando aqui, desse identitarismo de direita, é inverter aquela lógica dos valores que eu comentei antes. Ao invés de você perseguir determinados valores na atuação política, certas identidades são colocadas como detentoras naturais desses valores. E aí, no caso europeu, por exemplo, você tem a beleza, a justiça, a verdade, são valores que são encarnados na identidade europeia. E aí, percebe como que essa inversão coloca a identidade acima desses valores e não o contrário? Então, para seguir esses valores, você tem que viver como um europeu, e aí você tem que valorizar essa cultura, essa identidade europeia. Essa lógica ela é enviada para o trumpismo, que também tem essa ideia, que
A alt-right abraça muito isso, né, como valores do americano genuíno, e aí você tem o verdadeiro americano e você tem o americano falso. Você tem isso na filial brasileira do trumpismo, que é o Bolsonaro, que é profundamente identitário. E aí você tem um apelo muito forte a uma identidade cristã, a uma identidade brasileira do interior, do trabalhador que está ali sofrendo, que confia em Jesus que vai à igreja. Então o bolsonarismo valoriza muito isso na retórica para fortalecer esses aspectos identitários comuns do brasileiro. E aí eu já coloquei, eu só queria ressaltar de novo, que é o seguinte: todo supremacismo é identitário. Seja o da Itália ou da Alemanha, ou o da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ou do Apartheid na África do Sul. Só que então, porém, esses identitarismos são identitarismos nesses países, e aí a única exceção é a da África do Sul. São identitarismos de maiorias. E isso é importante guardar para a gente entrar para a discussão do identitarismo de minorias. Por quê? Reparem que até agora eu não falei de movimento feminista, de movimento LGBT, de movimento negro. Por quê? Aonde que entra essa discussão nesses movimentos a questão do identitarismo? Você tem ali nos anos 60 um levante muito forte, uma reação muito forte ao que estava acontecendo no mundo. Você tem a emergência de certas doutrinas, de certas teorias que defendem uma ideia, que é a ideia do fim das metanarrativas, que é a ideia de que não existem teorias que explicam o mundo, que explicam a realidade, o que existem são particularidades. E aí você tem, por exemplo, uma metanarrativa. O marxismo é uma metanarrativa. É uma tentativa de explicar a realidade a partir de um enquadramento teórico que vai pensar a demanda a partir de uma emancipação universal, por exemplo. Então, a proposta de emancipação do marxismo em relação à superação do capitalismo é uma proposta universalista, é uma proposta para toda a humanidade.